Hoje vamos falar sobre dois princípios básicos do treinamento físico. A maioria das pessoas não conhecem ou não compreende a fundo todas as variáveis e os processos que envolvem o treinamento físico. Acreditam que a atividade física é simplesmente ir lá e fazer. Quando falamos em princípios do treinamento físico, podemos destacar o volume e a intensidade do treino como sendo as principais variáveis dentro de um programa de treinamento. De uma forma simples, o volume seria a quantidade de exercício que irá fazer naquela sessão de treino ou naquele dia, enquanto a intensidade seria o nível de esforço que aquele exercício deverá proporcionar. Resumindo, volume é igual a quantidade de exercício, intensidade é igual a nível de esforço. Sendo assim, se você deseja atingir um resultado específico, só ir lá e fazer atividade física não vai proporcionar isso. Tem que saber como fazer, o quanto fazer e qual a intensidade que deverá executar. Na musculação, é muito comum as pessoas acharem que quanto mais peso, quanto mais carga levantar nos exercícios, maior será o resultado que terá. Mas o jogo não funciona dessa forma, pois na musculação existem basicamente 3 fatores que vão interferir diretamente no treino e nos seus resultados. São eles o volume de treino, a intensidade do treino e, consequentemente, a carga utilizada. Dessa forma, dependendo do resultado que você deseja atingir com seu programa de musculação, a ênfase do treinamento vai ser direcionada para um desses fatores. Vou tentar explicar isso de uma forma mais simples. Se o seu objetivo é emagrecimento ou definição muscular, o volume de treino é mais importante do que a carga e a intensidade utilizada. Lembra do que falei? O volume de treino é a quantidade de exercício realizado? Então, na musculação, o volume de treino seria a quantidade de exercício, séries e repetições que você irá executar em uma sessão de treinamento. E por que o volume de treino seria o mais importante? Porque, basicamente, para você gerar definição muscular ou emagrecimento, o princípio que norteia esse resultado é provocar o balanço calórico negativo, que seria ingerir no dia menos calorias do que seu corpo gasta, para que então ele retire da gordura armazenada no seu corpo a quantidade de calorias que faltou. E para gerar esse balanço calórico negativo, é somado, é computado o gasto de caloria que você provocou pelo exercício. Então, quanto mais caloria você gastar durante o exercício, maior será a probabilidade de você gerar um balanço calórico negativo adequado. Por isso, o volume de treino é muito importante nessa situação. Quanto maior for a quantidade de exercício realizado, maior será seu gasto calórico. Geralmente, em treinos de definição muscular ou de emagrecimento, é usado uma quantidade maior de exercício com repetições mais elevadas. Nesse caso, eu costumo usar na faixa de 30, 40 e às vezes até 50 repetições, com um intervalo de descanso mais reduzido. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Seria, no caso, realizar um leg press inclinado com 3 séries de 30 repetições, com um intervalo de descanso de 1 minuto entre as séries. Nesse exemplo citado, o volume de treino, que seria as séries vezes as repetições, é alto, mas a intensidade é baixa, ou seja, o nível de esforço é baixo. Porque se começar a acumular muito ácido lático no músculo quando você estiver fazendo o exercício, você não vai conseguir fazer as 30 repetições. E nesse caso que eu citei, a carga utilizada também vai ser baixa. Porque se colocar muito peso, você também não vai conseguir fazer as 30 repetições. Certo? Só que quando você analisa esse exemplo, nesse caso, o gasto calórico é alto.
Porque se você levar em consideração a relação do tempo de atividade versus descanso, você permanecerá mais tempo executando o exercício do que em descanso. Compreendeu? O que você tem que ter em mente é o seu objetivo. É ele que vai nortear seu treinamento. Nesse exemplo que coloquei, o objetivo não é ganhar massa muscular nem força. O objetivo é definição muscular ou emagrecimento. Lembrando que para gerar esse resultado, o foco é o balanço calórico negativo adequado. Então, o treino, nesse caso, deve ser alinhado com o objetivo para que consiga atingir os resultados esperados. E, nesse caso, o treinamento deverá proporcionar um maior gasto calórico possível. Este é um dos pontos que tanto falo sobre a importância de alinhar todas as variáveis que estão envolvidas na modificação e construção de um físico. Quando você pega uma dieta com um nutricionista e este não alinhou a mesma com seus exames de anamnésia, exames laboratoriais, não alinhou com seu treinador, é bem provável que você tenha uma dieta que não foi elaborada especificamente para suportar o treinamento. Sendo assim, a probabilidade é que você não gere os resultados esperados. Seguindo o exemplo que citei, se você não tiver uma dieta adequada, alinhada, talvez não perca a quantidade de gordura desejada, ou acabe entrando em um processo catabólico e perdendo massa muscular junto com a gordura, devido a uma ingestão inadequada de proteína. Ou muitas vezes não consiga suportar o treino por falta de energia, por estar em uma dieta muito restritiva. Enfim, são infinitas as possibilidades que podem gerar um resultado que você não fique tão satisfeito. Por isso a importância do alinhamento entre os exames, a dieta e a atividade física para você gerar os resultados que deseja. Ok?